Então, pessoal, nós vamos dar continuidade agora nesse tema, velocidade média, razão entre grandezas diferentes, ok? Primeiro eu coloquei aqui a definição de velocidade média, é a razão entre o espaço percorrido e o tempo de percurso, ok? Essa velocidade média aqui, olha só, essa velocidade média, nós vamos representar assim, ó, Vm é igual, esse espaço nós vamos representar pela letra S, então eu coloco aqui S, dividido pelo tempo, beleza? Esse tempo eu vou representar por T. Então, essa é a fórmula da velocidade média. Espaço S dividido pelo tempo T. Ok? Quando eu encontrar aqui uma resposta, ó, velocidade média vai ser igual. Aí eu vou ter um número, porém eu preciso também da unidade de medida. Por exemplo, eu fiz um problema, deu 10. Resposta é 10, ok? Aí precisa da unidade, eu preciso dizer se a velocidade é 10 metros, 10 quilômetros, e se essa velocidade é por hora ou por minutos, ok? O padrão aqui é esse espaço aqui, ó. O padrão é o espaço ser dado em quilômetros e o tempo ser dado em horas. Então, quando eu tiver a minha resposta, ficaria assim, ó, quilômetros por hora. Essa barrinha aqui, olha, é o símbolo, né, da divisão, que é esse mesmo aqui. É uma outra maneira de representar a divisão. Quero dizer que essa velocidade é 10 km por horas, beleza? Aí, olha só, para ficar desse jeito aqui, quando eu tiver o problema, a minha distância tem que ser dada em quilômetros, claro, e o meu tempo tem que ser dado em horas. Se não for, se for dado diferente, eu preciso fazer a transformação, beleza? Como assim? Olha só, se eu tiver um problema aonde esse espaço S é dado em quilômetros. Por exemplo, meu espaço S é 20 quilômetros. E o meu tempo T é dado em, digamos, minutos. 30 minutos. Vamos abreviar minutos, é assim, ok? Eu preciso calcular qual é a velocidade média, ok, de um veículo que andou 20 quilômetros em 30 minutos. Aí eu vou fazer assim, ó, a fórmula Vm é igual, aí eu tenho aqui o espaço S dividido pelo tempo T, beleza? Agora, o problema, ó, o meu espaço e meu tempo estão em unidades diferentes, ó. Um está em quilômetro e aqui está em minutos. Esse minutos aqui, ó, eu tenho que transformar isso aqui para horas, ok? Eu quero saber quanto é 30 minutos em horas. Então, aqui vai a transformação. Olha só como é que a gente vai fazer. Nós vamos fazer assim, ó. Para me transformar de minutos, ó, para horas, transformar de minuto para hora, eu vou fazer isso, ó, apenas dividir por 60, ok? Minutos para hora, eu divido por 60. Então, aqui o meu tempo vai ser isso, ó, 30 dividido por 60. Então, o meu tempo é igual, aqui se eu cortar os zeros, ficou 3 sobre 6, beleza? Eu posso simplificar dividindo todo mundo por 3, ó. 3 para 3 é 1, 6 para 3 é 2, ó. Então, eu tenho isso aqui em horas. O meu tempo é meia hora. 30 minutos é meia hora, né? Um exemplo claro aí de fácil compreensão. Mas não importa o valor do minuto aqui, ó. Para me transformar em horas, eu sempre vou dividir o valor dado em minutos por 60. Aí o resultado é horas. Então, eu já tenho o que eu preciso. O meu tempo não é mais 30 minutos, viu? O tempo que eu vou usar aqui é meia hora, ok? Agora eu vou calcular a velocidade média, beleza? A minha velocidade média é o espaço, que é 20. Aqui, ó, espaço 20. O espaço 20 aqui, beleza? O meu espaço 20, ele tem que ser dividido pelo meu tempo. Como eu tenho espaço em quilômetros, meu tempo tem que ser em horas, ok? O tempo em horas, ó, dividindo por 60, deu isso, ó, meio. Tá aqui, ó, meio. Então, aqui eu vou dividir por meio. Ficou uma divisão de fração, beleza?
Nesses casos assim, ó, quando o tempo der fração, a gente vai observar aonde está a igualdade. Ó. A igualdade está aqui, rente com 20. Então, eu vou reescrever isso aqui. Ó. A minha velocidade média vai ser igual. Aí eu tenho 20. Aqui, gente, a gente vai fazer o pulo. Ó. Eu não trabalho divisão de fração, eu trabalho multiplicação. Como é que eu multiplico? Eu vou sempre conservar ó, a primeira fração, que é essa aqui, ó. Eu conservo a primeira fração, que é essa, 20. E essa fração, ela vai ser multiplicada pelo inverso da segunda. Ó. Quem é a segunda fração? É essa parte aqui, ó, que está embaixo da igualdade. Então, eu multiplico aqui pelo inverso. Ó. O que é inverso? É inverter os números. Ó. Quem está em cima vai passar para baixo. E quem está embaixo ó, passa para cima. Então, isso aqui, ó, quando eu inverter, vai ficar isso aqui. Ó, 2 sobre 1, que é igual a o próprio 2, beleza? Então, aqui eu tenho 20 multiplicado por 2, ok? Então, a velocidade média vai ser igual a 20 vezes 2, é 40. Essa é a velocidade. Depois que você acha o número, você precisa colocar aqui, ó, qual é a unidade de medida dessa velocidade. Velocidade é quilômetros por hora, porque nesse caso eu tenho espaço em quilômetros, então é o primeiro que vem, dividido pelo tempo de percurso, que é horas, ok? Então aqui está correto. A velocidade média é calculada assim, beleza? Nós vamos ver agora um exemplo aplicado, né, do cálculo da velocidade média. Para que ela serve? Olha só. O problema é esse. Vamos supor que um trecho de 60 km de uma rodovia seja monitorado pela polícia rodoviária. A velocidade máxima permitida no trecho é de 80 km por hora. Um motorista percorreu os 60 km do trecho em 30 minutos. Beleza? Aí vem a pergunta. Calcule se ele ultrapassou o limite de velocidade permitido. Ok? Então aqui é um problema, eu preciso analisar. Então eu vou elencar as informações aqui. Ó. Primeira informação, que é o problema em si, é a velocidade permitida na via, que é de 80 km por hora, beleza? Eu não posso ultrapassar isso aqui. Se eu ultrapassar a velocidade média 80, é porque ele, né, ultrapassou o limite. Então, eu quero saber, e eu vou calcular agora, qual foi a velocidade média percorrida por esse motorista. A gente sabe que velocidade média é o espaço S dividido pelo tempo T, beleza? No problema, eu tenho que o espaço, né, é a distância, é essa aqui, ó, 60 km por hora, que é o espaço S, beleza? E o tempo, ele demorou quanto para andar 60 km? 30 minutos, ó, beleza? Isso aqui é o tempo T. Aí a gente vai lembrar que espaço em quilômetros só pode ser calculado com o tempo em horas, ok? Eu não posso trabalhar minutos com quilômetros. Então aqui, olha, eu vou fazer a transformação logo no tempo, beleza? Aí a gente já sabe, ó, para transformar de minutos para hora, basta dividir por 60. Então, meu tempo aqui, ó, vou organizar aqui as informações. O espaço S é igual a 60 quilômetros. O tempo T é 30 minutos. Ó. Essa também é a representação de minutos, viu? Uma aspazinha assim em cima do número é a representação de minutos. Então, aqui eu tenho 30 minutos, porém, eu quero saber quanto é esse tempo em horas. Representação de horas em H, beleza? De minutos para hora, é só dividir por 60. Então, o meu tempo vai ser 30 dividido por 60, que é igual a meio. E meio também é igual a 0,5. Aí é que eu escolho o que eu quero usar na minha fração. Ou eu posso usar o meio, ou eu posso usar o 0,5, que é a mesma coisa, ok? 30 minutos é meia hora, claro. Então, eu venho resolver aqui, ó. Então, a minha velocidade média aqui, ó, é o meu espaço, que é 60, ok? Dividido pelo meu tempo, eu vou usar agora esse tempo aqui, ó, fazer diferente. Vou usar o tempo como 0,5.
Então aqui eu vou dividir por 0,5, beleza? E aqui eu tenho um atalho para resolver essa continha, ó. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, ok? Então aqui, olha, eu nem preciso fazer a divisão. Eu já sei que esse resultado é só multiplicar o numerador por 2. Ó. Então, a velocidade média é igual a 120. 60 vezes 2 é 120, beleza? Então aqui é 120, aí vem a unidade, viu? Como eu transformei o tempo em horas e o espaço é quilômetros, então a minha resposta é quilômetros por hora, beleza? Então a velocidade desse veículo foi de 120 quilômetros por hora, beleza? E aí a gente percebe que sim, ele ultrapassou o limite de velocidade que era só 80. Outra aplicação da razão entre duas grandezas diferentes é o cálculo da densidade demográfica, ok? Então olha só, o que é densidade demográfica? Está aqui o conceito básico. Densidade demográfica é o índice demográfico que calcula o número de habitantes por quilômetro quadrado em uma determinada região, por exemplo. Ok? Então, olha só. A densidade demográfica, a gente vai representar assim, ó. Então, aqui a gente representa a fórmula para o cálculo dessa densidade, ok? É o total de habitantes dividido pela área. Lembrando que, nesse caso, a gente calcula sempre a área em quilômetro quadrado, ok? Então, vamos lá para o exemplo. Temos aqui, ó, um determinado lugar tem 300 mil habitantes e 120 mil quilômetros quadrados de área. Calcular a densidade demográfica. Então aqui nós temos a fórmula para o cálculo. Densidade demográfica é igual total de habitantes dividido por área. O total de habitantes que eu tenho aqui é 300 mil. Então fica 300 mil dividido pela área, que é 120 mil. Beleza? Aqui na divisão a gente pode cortar os zeros, né? Corta um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima e um zero embaixo. Então eu fiquei aqui como resultado, provisoriamente, 30 dividido para 12. Então eu vou ter que essa densidade demográfica, quando a gente dividir 30 por 12, vai dar 2,5, ok? 2,5 é o resultado. Agora eu preciso da unidade. É 2,5 o quê? Habitantes, ó, a unidade que aparece no numerador, ela sempre vem primeiro. Então aqui é habitantes por área. E a área foi dada em quê? Quilômetros quadrados, ok? Então eu tenho km elevado a 2. Essa é a densidade demográfica deste lugar. Tem 2,5 habitantes por quilômetro quadrado.